Bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Livro do Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 9 declara-se assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João era o último apóstolo vivo dos 12 que o Senhor chamou. Os seus demais companheiros de ministério que caminharam junto com o Senhor Jesus já haviam sido martirizados. E João, neste momento, na sua expressão na carta aqui do livro do Apocalipse, melhor dizendo, ele fala que ele está na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O império havia prendido João por conta da palavra de anunciar o reino de Deus. Mas João, apesar de ser o último apóstolo vivo, de estar exilado naquela ilha de Patmos, apesar de ele estar em meio de homens que estavam ali por motivos criminais, diferente dele, que era um motivo religioso, político, João, ele, apesar disso tudo, de estar vivendo essa situação na vida dele, ele não estava sozinho. A palavra aqui revela que o Senhor estava com João. O Senhor permitiu que ele fosse levado àquele lugar. E naquele lugar onde aparentemente seria o fim de João, o Senhor se revela a ele de uma forma poderosa, revelando a ele os últimos acontecimentos sobre a face da terra, o Apocalipse, o fim dos dias, o fim dos tempos, os acontecimentos futuros. Muitas das vezes nós estamos em situações que nos levam à solidão, à perseguição, a situações muito adversas. E não entendemos o permitir de Deus diante dessas questões. Mas Deus tem um plano perfeito na vida do homem. Todas as coisas estão no controle da mão de Deus. Deus quer se revelar ao homem de uma forma tremenda e poderosa. Basta que o homem se sujeite. E João, ele se sujeitou à vontade do Senhor. Se sujeitou àquilo que o Senhor havia determinado sobre a vida dele. Ele foi para aquele lugar, mas a fé de João não foi aprisionada. Ela estava viva no coração, na mente dele. E mesmo estando naquele lugar, em situação de isolamento, ele não deixou de servir o Senhor. Ele não deixou de acreditar. Ele sempre trazia à memória aquilo que lhe dava esperança, a saber, o Senhor Jesus. Veja, ele não estava sozinho. Você e eu não estamos sozinhos em meio às ilhas, entre aspas, de Patmos deste mundo que tentam nos aprisionar, que tentam matar a nossa fé, que tentam destruir nossos planos e projetos pessoais também. O Senhor sempre está conosco em todos os momentos. Ele nunca desamparou um justo sequer. Ele nunca abandonou o seu céu. Se for preciso, ele entra na fornalha junto. Se for necessário, ele vem caminhando sobre as águas. Ele é Deus que tem o controle de todas as coisas. E João estava vivendo essa questão da aflição por causa do reino, mas o Senhor estava com ele trazendo consolo. E veja, ele era o último apóstolo vivo, estava nessa ilha, mas depois ele foi retirado de lá. E João morreu de velhice, aos 100 anos de idade, conta-se a história a respeito dele. Então veja, Deus tinha um plano perfeito na vida dele. Tirou ele de Patmos e fez com que ele caminhasse até o último dia do fôlego da vida dele. Não morreu martirizado, mas morreu de velhice servindo ao Senhor. Nunca abandonou o Senhor. Estava aos pés da cruz, estava em todos os momentos com o Senhor Jesus. No dia do julgamento, no dia da crucificação, nunca deixou o Senhor, porque ele entendia que o maior valor para a vida dele era o Senhor na vida dele. Que tanto você como eu possamos refletir sobre isso. Às vezes vamos nos sentir isolados, afastados diante da sociedade, de lutas e dificuldades, mas aquele que nos chamou é maior sobre todas essas coisas e ele se revela trazendo o consolo, a direção e a orientação. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?